Todos os dias você acorda, faz as mesmas coisas e chega no final do dia você pensa: caraca, como eu tô infeliz, como eu queria uma vida diferente. E eu sei muito bem disso porque eu passei por isso, eu sei qual que é essa sensação. E hoje eu quero mostrar pra vocês quais são os pontos que fazem com que a gente fique no lugar e não mude. Eu me chamo Natália e eu vou te levar a ter uma vida com muito mais clareza. De cara hoje eu quero ser sincero com vocês. A maioria das pessoas escolhe o conforto e isso faz com que a gente fique frágil. O que isso significa? Que no dia a dia a gente escolhe viver no conforto, a gente escolhe o conforto no relacionamento, a gente escolhe o conforto com o nosso corpo, a gente escolhe o conforto com o nosso trabalho e faz com que a gente não mude, não consiga crescer. A gente tem tanto medo de mudar, de não conseguir mudar, que a gente trava no lugar e por isso a gente fica nesse conforto. Só que é o conforto que está trazendo o maior problema pra gente. Só que esse conforto, ele traz problemas no invisível, no oculto. A gente não consegue ver o problema aqui na nossa frente. A gente pode não ver agora, na verdade. Só que daqui a uns anos a gente vai perceber. E eu vou dar um exemplo bem claro pra vocês. A gente tá indo na academia. Ficamos um dia sem ir. Tudo bem, um dia talvez não faça diferença. Ah, uma semana. Tá, não faz tanta diferença, mas teu corpo já sente que tem algo estranho. Mas agora fica 6 meses sem ir na academia. Você com certeza vai começar a ver a diferença. Porque a nossa vida, ela não se quebra no agora. Ela vai se quebrando nas pequenas atitudes que vocês têm uma atrás da outra, repetidamente, todos os dias. E esse é o perigo do conforto, porque ele é cumulativo e silencioso, e ele vem com juros. A gente pode achar que não muda nada, mas ele vai mudar. Tudo que a gente facilita a nossa vida hoje, a gente dificulta ela depois. Tudo que a gente dificulta a nossa vida hoje, provavelmente a gente vai facilitar depois. E se a gente for perceber uma coisa, existe um fluxo na nossa vida, onde a gente tem uma ação repetida continuadamente. Por exemplo, ir à academia. Eu tô repetindo essa ação dia após dia. Ela vai virar um padrão na minha vida. Esse padrão vai se tornar um hábito. E esse hábito que eu construo, ele vai se tornar a minha identidade. E às vezes a gente tem um padrão falho. E a gente acaba achando que essa identidade é a nossa por a gente manter esse padrão falho. Quando na verdade, se a gente conseguir quebrar esse padrão, quebrar esse ciclo, a gente vai conseguir transformar a nossa identidade. Só que se você não quebra esse padrão, você vai se sabotar dia após dia. Exemplo, você não é uma pessoa preguiçosa, você repete padrões de pessoas preguiçosas. E o que você faz para mudar esses padrões? Se você quer se tornar uma pessoa mais produtiva, o ponto principal é você querer se tornar essa pessoa. Esse é o objetivo, né? Qual que é o meu objetivo central? Eu quero me tornar mais produtiva. E o que eu tenho que fazer depois disso? Eu tenho que pensar que tipo de ações pessoas produtivas fazem. Tá, uma pessoa produtiva, ela tem pelo menos 1 hora por dia que ela tira de estudo. Tá, o que eu posso fazer então? Ao invés de eu começar com 1 hora, sendo que eu nunca nem sentei na cadeira para estudar, eu vou começar com microações, porque a gente não precisa fazer uma mudança drástica, porque senão a gente não vai manter. A gente tem que ir aos poucos e com esse pouco que a gente vai indo, a gente vai aumentando. São microtransformações que mudam o nosso dia. Que mudam a nossa vida, desculpa. Então você vai ficar repetindo essas ações dia após dia. Quando você começar a perceber que 15 minutos ficou mais fácil, poxa, aumenta para 30. Ah, ficou mais fácil, aumenta para 1 hora. Ah, ficou mais fácil, aumenta para 2. Ah, tá ficando cada vez mais fácil, pega outra ação que essa pessoa faz no dia. E é importante a gente repetir, 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 até que se torne um hábito. Quando se torna um hábito, a gente cria uma nova identidade. Então, esse é a chave. É a gente pensar o contrário. A gente pensar em quem a gente quer se tornar. E aí, imitar as ações dessa pessoa. Vai ser muito mais fácil do que a gente querer mudar ou pensar só num objetivo. Porque se a gente pensa só num objetivo, vai chegar uma hora que a gente vai alcançar esse objetivo e a gente vai, tá, e agora, o que eu faço? Deu, pronto, alcancei, agora eu vou voltar porque eu era, que não tem mais nada pra fazer. E por isso que eu digo pra vocês que quando a gente se autoconhece, a gente descobre os nossos padrões, a gente é capaz de mudar. E quando a gente realmente tem essa pulguinha atrás da orelha que incomoda a gente consegue criar um novo hábito, a gente consegue criar uma nova forma de olhar o mundo. Porque a gente tá se autoconhecendo, a gente sabe que a gente não tá feliz. E se a gente tem essa força de vontade de querer mudar, eu sei que não é só questão de força de vontade, mas é questão de disciplina. É questão de tu fazer isso dia após dia, mesmo sem querer. Mesmo que esteja num dia difícil,
Tudo bem, eu tô num dia difícil, talvez eu não consiga sentar 1 hora para estudar, mas com certeza tu tem 10 minutos para sentar para estudar. Pode ser que não faça tanta diferença no sentido de aprender algo novo, mas vai fazer diferença aqui, ó. É que nem eu digo na dieta. Agora eu tô numa fase que eu tô muito focada e às vezes a minha mãe fala, quer uma pipoquinha? Tá, talvez se eu comer aquela uma pipoquinha não vai fazer diferença pra mim na minha dieta. Mas aqui na minha cabeça vai. Porque eu vou começar a abrir exceção, abrir exceção, abrir exceção e pronto, eu quebrei o meu ciclo de foco. Porque o que é o foco? O foco é tu saber dizer não para as outras coisas, saber dizer não para as coisas boas, para tanto de coisa boa que tem. Então é muito difícil. É muito difícil tu escolher não ir numa festinha com os teus amigos para ficar aqui estudando, porque tu quer um futuro melhor. Mas isso é o foco. É muito difícil tu dizer não para comer uma pizza quando tu quer ter um corpo dos teus sonhos. É muito difícil tu dizer não, não vou ficar em casa assistindo TV e ir lá na academia treinar. Só que isso que tu tem que fazer para conseguir mudar. Senão tu não vai conseguir, tu vai ficar sempre no mesmo lugar. Agora voltando um pouquinho pro conforto. O conforto, como a gente percebeu, ele pode te enfraquecer. Então, a partir do momento que tu não tem desafios, estressores na tua vida, a tua taxa de crescimento fica negativa, basicamente. E eu vou trazer um exemplo aqui que é muito didático, que é o da academia. A gente vai na academia, a gente treina, a gente sofre microlesões nos nossos músculos e essas microlesões fazem com que os novos músculos se regenerem mais fortes. Isso é o crescimento. E um outro ponto, se tu não tem esses desafios, essa ausência de desafios, ela vai te degradar. Porque ela degrada os melhores dos melhores. Não importa se tu é o melhor do mundo na academia, a pessoa mais forte, fica 5 meses sem ir na academia para te ver o que acontece. Outro exemplo, intelectualmente, pessoas que não estudam, pessoas que não buscam desafiar o cérebro, têm um cérebro mais preguiçoso. E a gente não percebe isso. Mas o nosso cérebro, ele precisa ser treinado também. Ele precisa de um estudo, ele precisa de uma dificuldade. Ele não quer só dopamina rápida que é ver o TikTok. A gente precisa ter essas mini dificuldades para ele se forçar a entender as coisas. Porque o nosso cérebro também é preguiçoso, porque ele gasta muita caloria. A gente não quer ficar gastando ele o tempo todo. Por isso que a gente tem que se forçar a fazer isso. Porque até mesmo esses desafios no nosso dia, ele nos traz mais felicidade. Pensa como é chato. Eu vou dizer pra vocês que eu não via isso antes, mas hoje em dia, se eu fico o dia inteiro sem fazer nada, do tipo, vou ficar vendo TV, vou ficar mexendo no celular, eu não consigo. Eu sinto que o meu dia falta alguma coisa. Eu sinto que aquilo tá me incomodando, que tem uma coisa errada, que o meu cérebro não tá feliz com aquilo. Então, assim, quando a gente pega o hábito verdadeiro, a gente percebe que o conforto, a gente tem que ser avesso a ele. Que o conforto não faz bem para nosso cérebro, para nossa cabeça, para o nosso corpo físico também. É só tu pensar na pandemia, que a gente tinha que ficar em casa trancado o dia inteiro. Não podia sair na rua, não podia nem caminhar. Assim, eu morava num prédio, então às vezes até dava uma caminhadinha ali embaixo e tudo, mas nada demais. Mas assim, ó, eu chegava pra dormir de noite, eu não conseguia nem dormir porque eu tinha tanta energia, porque eu não me mexia, ficava o dia inteiro sentada. O nosso corpo não gosta disso. Só que ele é tentado a levar pra isso porque ele quer o fácil. Só que a gente tem que quebrar. E se tu para de ir aos desafios, o teu corpo passa a ser mais fraco, qualquer coisa te quebra, tu não aguenta fazer uma caminhada daqui, ali até mais 500 metros. O teu cérebro, ele vai ficar tão fraco que ele vai evitar tomar decisão difícil, ele vai começar a evitar dificuldades e você vai ficar muito bom em se esquivar das coisas. E aqui a gente tem um outro padrão, onde a gente tem um desafio ou um estressor que vai levar um desconforto. Esse desconforto vai levar a uma adaptação e essa adaptação vai levar a um crescimento. Por isso que eu digo, as ações que te doem hoje é o que vai te levar a crescer amanhã. E se você não repete elas constantemente, elas podem ir embora bem mais rápido do que elas chegaram. Então, basicamente, você é o que você repete. Comece imitando, continue repetindo, se torne. E como eu sei que vocês gostam de exemplos práticos, eu vou trazer um meu aqui. Porque eu acho que é muito importante a gente mostrar que sim, todo mundo tem essa tendência e que a gente precisa ir na raiz do problema. E vou falar então a minha história. Basicamente, antes, principalmente ali na época antes de eu começar a namorar com o meu atual namorado,
eu era uma pessoa assim que adorava viver no conforto. Eu digo que existem duas fases da minha vida, antes do Vitor e depois do Vitor. Porque antes eu não consigo nem lembrar o que eu fazia no final de semana. Eu acho que eu ficava o dia inteiro vendo TV. Eu ficava, às vezes eu ia pra uma festinha, ia fazer um negócio assim. E assim, eu não era feliz. Eu não era feliz, definitivamente. Eu não conseguia seguir uma dieta, eu não conseguia ir na academia, assim, eu ia na academia, mas era um treino bem borocochô, sabe? Tudo era mal feito. Depois que eu conheci ele começou a me incentivar a me autodesenvolver, a me conhecer melhor, a voltar a ler mais livros sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, e isso foi me moldando. Essas pequenas ações que eu tinha foram me moldando. E eu ver ele fazendo as coisas também, porque ele seguia a dieta bem certinho, ele ia na academia sempre, treinava forte. Eu queria ser assim. Então, o meu ambiente me moldou a querer me tornar assim. E como eu me tornei assim? Não foi de um dia pra noite. Foram micro transformações na minha vida. Eu comecei pequeno, comecei na dieta, comecei na academia, aí fui pra dieta, aí comecei a ler ali, comecei a ler aqui. Aí tive uns desvios do caminho, fui fazendo outras coisas, daí eu falei, opa, não gosto disso. Não, acho que é isso aqui. Vou voltar mais pra leitura e desenvolvimento. E foi onde eu foquei, foi onde eu gostei. Antes eu não tinha uma rotina de ler sempre o tempo todo. Hoje em dia eu já tenho porque se tornou fácil. Eu repeti isso tantas vezes que agora é automático. Eu sei que quando eu volto da academia de manhã cedo eu tenho que sentar e estudar. Eu sento e estudo. E é esse que vocês têm que fazer. Achar alguém que vocês se inspirem e imitem essa pessoa. Imitem as ações dela. É impossível tu não melhorar com isso. Mas aqui é importante que tu continue fazendo, que nem eu falei, nos dias difíceis. Porque nos meus dias difíceis eu fazia também. Mesmo que fosse muito difícil, assim, que eu pensasse, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Será que eu quero isso mesmo? Sabe? Eu ia lá e ficava assim, às vezes não era na academia, por exemplo, não era um treino muito bom. Mas eu fazia, porque a gente não pode quebrar aqui, ó. A gente não pode quebrar aqui. Que é que nem um atleta olímpico. Um atleta olímpico, ele tem que fazer sempre, senão ele não vai conseguir. Porque se tu tá nas Olimpíadas, tu já é um atleta muito bom. O que te diferencia dos outros? As pequenas coisas. Então, por isso que tu tem que repetir. Eu digo pra vocês, repitam. Mesmo que seja difícil, repita. Só que um ponto muito importante que a gente deve ressaltar aqui é que esses desafios e estressores, eles têm que estar na dose certa. Não é só tu fazer uma loucura e ficar ali 5 horas na academia que nem um louco. Não é assim também. Porque se tu faz isso, tu não vai ganhar nada, tu só vai perder. O que acontece? A gente não tem que viver em sofrimento todos os dias, toda hora do nosso dia, o dia inteiro. A gente só tem que saber aceitar ele quando ele é necessário. Aceitar ele quando ele tá aqui na nossa frente. Porque quando mais você cede a ficar no confortável, menos resistência você tem. Porque, que nem eu falei, um conforto ele é viciante, ele é muito fácil. Ele cria um ciclo de recompensa rápida sem esforço. E o nosso cérebro pensa, caraca, que coisa boa. Só que não é bom. Tá te quebrando, tá te fragilizando. E quando tu escala isso, tu percebe que um dia se tornou uma vida inteira ruim. E agora tu não consegue mais decidir a tua própria vida. Por isso eu convido vocês a começarem a analisar a vida de vocês, os padrões que vocês têm, para vocês pararem de pagar o preço sem nem saber que tá pagando esse preço. E ver se esses padrões, eles estão coerentes com o tipo de pessoa que você quer se tornar. Se você quer se tornar uma pessoa produtiva, esses padrões da tua vida agora que tá se fazendo, eles são produtivos? E comece pequeno. Comece com microtransformações, pequenas vitórias para você mostrar para o seu cérebro que sim, você pode, você consegue, você é capaz disso. Você só tem que fazer. Porque a nossa vida não é sobre o que a gente quer, é sobre o que a gente age, o que a gente faz hoje. Então, se tu tem um desejo de se tornar aquilo, tu tem que se comprometer e entender que aquilo vai ter custos e vai ter consequências. Mas se tu se comprometer, se tu agendar e falar assim, opa, eu vou fazer isso hoje, a partir de hoje eu vou ser diferente. Se tu não fazer isso, ele vai ficar só um desejo na tua vida e tu vai continuar igual. Se esse vídeo fez sentido pra ti, deixa aqui nos comentários pra mim e muito obrigada por ter assistido até aqui.